meu povo, tudo bem com vocês? Geografia 2, capítulo 23, a questão da água no mundo. Na natureza, a água é a parte integrante da hidrosfera, apresentando-se sob três estados físicos diferentes. Líquido, que pode se encontrar nos oceanos, rios, lagos, lençóis freáticos e na chuva. É também o estado físico mais usado no dia a dia e que se encontra em maior quantidade no planeta. Sólido, apresenta-se sob a forma de gelo, neve, granizo e geada, encontrado em principais regiões com temperaturas muito baixas, glaciares e calotas polares. Gasoso, estado característico da água nas nuvens. A água no planeta está em constante movimento e o seu percurso denomina-se ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ela tem relação direta com a saúde, o bem-estar da população e suas atividades econômicas. Contudo, a porcentagem de água salgada e doce ocorre de forma diferente na natureza. Segundo dados da ONU, estima-se que 97,5% da água presente no mundo é salgada e inadequada ao consumo humano, seja ele direto, seja indireto. Dos 2,5% de água doce, parte expressiva, 69%, é de difícil acesso, uma vez que se concentra nas geleiras. 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se disponíveis nos rios. Do consumo mundial, o cidadão comum usa em média 10% do total de água disponível. Entretanto, a agricultura e a indústria apresentam um consumo acentuado que diminuiu sensivelmente o nível de rios e aquíferos. Atualmente, a agropecuária é responsável por 70% do consumo mundial e a indústria por 20%. Dessa forma, na relação direta, quanto mais desenvolvido é o país, maior é o consumo por habitante. Contudo, sabe-se que os países desenvolvidos já apresentam áreas com estresse hídrico, que ocorre, de acordo com a ONU, quando a disponibilidade de água por cidadão atinge menos de 1,7 milhões de litros por ano. O problema do consumo da água virtual.
A produção de todos os produtos e serviços que a sociedade consome, como alimentos, computadores, eletricidade, transportes públicos, entre outros, dependem da água para serem fabricados ou executados. O volume de água utilizado em cada produto ou serviço é denominado de água virtual. O consumo total de água de forma direta ou indireta de um indivíduo ou de toda uma população no decorrer de determinado período é chamado de pegada hídrica. Nesse caso, considera-se não apenas a água agregada aos produtos, mas também o volume utilizado na cadeia produtiva. Associando-se a água virtual e a pegada hídrica, torna-se mais fácil entender que quanto mais desenvolvido e industrializado é um país, maior é a sua necessidade de água. Nesse sentido, é importante também ter em mente que os países menos desenvolvidos importam alimentos ou produtos industrializados e com eles, na forma de água virtual, os recursos hídricos de outras regiões existentes no globo. No comércio mundial, o Brasil, por exemplo, exporta produtos da agropecuária em grande quantidade, porém compra em grande volume produtos industrializados de outros países. Portanto, existe uma participação mútua nas bacias hidrográficas desses países. Sobre disputas e conflitos. A estruturação da nova ordem mundial, que aproximou mercados de vários continentes, revitaliza o comércio internacional de água virtual. A água é tanto um bem natural, a que todos têm direito, quanto uma commodity, matéria-prima com preço definido em bolsas de valores. Nesse caso, sua oferta e seu preço estão sujeitos a interesses particulares, como os dos grandes consórcios de abastecimento. Nesse contexto, a privatização da água vem criando polêmica em diversos congressos internacionais, dificultando uma maior integração dos países em relação ao fluxo hídrico dos seus territórios. Além disso, o crescimento populacional e as relações econômicas em um mundo globalizado acentuaram as tensões em torno do domínio dos recursos naturais. Os mananciais hídricos são os focos fundamentais desses conflitos pela água no mundo, principalmente em faixas de estresse hídrico. Destaca-se também a existência de mais de 260 depósitos subterrâneos de água, aquíferos, localizados em áreas de fronteira. Ainda são mais de 160 bacias hidrográficas transnacionais que abrangem mais de 145 países. Naturalmente, a acessibilidade às fontes hídricas é essencial para a sobrevivência dos habitantes do Oriente Médio, da Ásia Central e da África. Dessa forma, verificam-se fortes conflitos para dominar os mananciais hídricos. O mais conhecido deles envolve historicamente israelenses, palestinos, jordanianos e sírios pela disputa da água do Rio Jordão. Outro conflito a ser destacado é a disputa pelas águas do rio Nilo, na África, que antes eram monopolizadas pelo Egito e Sudão, porém foram objetos de um acordo de partilha por parte de países cortados pelo rio: Etiópia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi, sem consulta aos países que detinham o poder sobre ele. A questão da água no Brasil. Em se tratando de recursos hídricos, podemos afirmar que o Brasil ocupa uma posição privilegiada no contexto mundial. O país possui cerca de 13% da água doce superficial do planeta. Riqueza esta devido, em grande parte, à presença da bacia amazônica. Além disso, o Brasil apresenta também extensos e importantes reservatórios de subsolo, os chamados aquíferos. Por definição, os aquíferos são formações geológicas subterrâneas originadas pela infiltração e pelo armazenamento de água. Contudo, deve ser ressaltado que a distribuição destes recursos em território nacional ocorre de forma desigual. Somado a isso, o uso que é feito das águas envolve questões políticas e comerciais, que por muitas vezes retratam e reforçam a desigualdade social. Nesse sentido,
Para que se tenha um acesso democrático a esse recurso, é necessária a inserção desse tema como pauta central de discussões sobre o direito e desenvolvimento sustentável. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.